E aí, gente boa, como foram de prova, me conte tudo, exagere nos detalhes, conte aí o que é que você achou. Essa prova estava difícil, a gente trabalhou em sala tudo direitinho. Vamos dar uma olhada nela então? Vamos, que eu sei que você já está ansioso aí, sábado, 2 horas da tarde. Confere, estava ansioso esperando essa aula ser postada, olhou para ver se eu não tinha errado, postado antes, para ver se você ia ver o gabarito. Não, bora lá, tá tudo organizado aqui, minha turminha. Preste atenção aí então, pessoal, vamos dar uma olhada na nossa prova, tá? Então, olha só, a primeira questão foi: para que se possa determinar a constante de um equilíbrio é necessário. Então, o objetivo dessa questão era que você entendesse o que é uma constante de equilíbrio, tá? Então, a constante de equilíbrio vai ser aquela relação que existe entre a concentração de produtos pela concentração dos reagentes. Letra A: as espécies químicas envolvidas no equilíbrio, elas estejam em solução. Não em solução aquosa. Não necessariamente a gente precisa ter elas numa solução aquosa, elas podem estar no estado gasoso, tanto que a gente pode ter aquele conceito do Kp. Então, falso aí a letra A. Letra B: o sistema em que ocorre o equilíbrio esteja a temperatura constante. Essa é a proposição verdadeira. Para que a gente tenha um equilíbrio, para que ele seja atingido, a temperatura precisa estar constante. E é por esse motivo que, como ela altera então essas concentrações, a gente então precisa que a temperatura esteja constante. As concentrações das espécies químicas sejam iguais, não, elas precisam estar constantes, mas não necessariamente iguais. Todas as espécies químicas do equilíbrio têm uma mesma pressão parcial. Ah, mas se não for gás, se for substância em meio aquoso, aí não precisa ser gasosa, não vai ter nem pressão parcial. Falso, letra D de dado. Haja troca de matéria, falso, o sistema tem que ser fechado, porque se não estiver fechado, não atingirá o equilíbrio. Resposta, então, B de bola. Bora para a segunda. Questão número 2, então, considere a reação hipotética A mais 2B produzindo C. E aí ele me pede, baseado nesse gráfico, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Para qualquer temperatura menor do que T2, para qualquer temperatura menor do que T2, a reação atinge o equilíbrio? Não, pessoal, ó, nesses trechinhos aqui que eu estou colocando, a reação não está em equilíbrio, então a letra A ela é falsa. Quando uma temperatura for maior do que T2, a reação está em equilíbrio. Verdadeiro, a questão 2, porque aí a gente vê que as concentrações de reagentes e produtos permaneceram constantes. Letra C. A velocidade inicial do consumo de A é maior do que a do consumo de B. Como ele disse para mim lá que a minha reação ela era de A mais 2B, a velocidade de consumo de B, ela vai ser o dobro da velocidade de A, então falso, letra C. A velocidade de formação de C é máxima quando uma temperatura qualquer for maior do que T2. A velocidade de formação dele não tem nenhuma relação com a temperatura que ele estará, o equilíbrio já foi atingido ali. Letra E, quando T está próximo de zero, então a gente está aqui quando está bem próximo aqui de zero, vamos pensar nesse ponto aqui mais ou menos, bem próximo de zero. Essa relação aqui entre concentração de C, não, quando está próximo de zero, ou seja, essa relação ela é maior do que 1 quando a concentração de C é maior do que a concentração de A vezes a concentração de B ao quadrado. Então, nós teremos pontos próximos aqui na temperatura de zero em que essa concentração de C vai ser menor do que a concentração de A e de B e, portanto, não tem como dar um resultado maior do que 1. Beleza, turma? Vamos para a próxima. Questão número 3, então, quando um mol de amônia é aquecido no sistema fechado a uma determinada temperatura,
50% do composto se dissocia, estabelecendo o equilíbrio. Então, bora aqui, algumas informações importantes. Primeiro, 1 mol. Segundo, 50% se dissocia, estabelecendo, então, um equilíbrio. Perceba que a gente tem aqui nessa reação do N2, ou desculpa, volta tudo. Quando a gente tem NH3 se dissociando, produzindo aqui meio de N2 e produzindo 3 meios de H2, a gente pode analisar isso daqui diante dessas proposições. Eu tenho inicialmente 1 mol de NH3 e eu terei 0 desses dois reagentes, ou desses dois produtos, tá? Esses dois produtos, então, no início da minha reação, vai ser 0. Num determinado momento em que o equilíbrio é atingido, 50% se dissociou, tá? Então, nós vamos diminuir aqui 50% de 1 mol. Então, vai diminuir 0,5. Ora, se diminui 0,5 e a proporção... Deixa eu fazer aqui uma coisa para ficar mais legal. Mais legal, olha só. Eu vou colocar aqui turminha 1, eu vou colocar aqui 1 meio, eu vou colocar aqui 3 meios. Para a gente fazer o seguinte, porque se diminui 0,5 e a proporção é de 1 para meio, aqui vai aumentar 0,25. Você concorda? Beleza? E se diminui 0,5, nós teremos para o H2 um aumento de 0,75, porque essa é a proporção de 1 para 3 meios. Ok até aí. Então, finalmente, no equilíbrio, o que é que eu vou ter? Júlio, no equilíbrio você vai ter 1 menos o 0,5, eu vou ter 0,5, eu vou ter 0,25, eu vou ter 0,75. Isso é a quantidade que eu terei no equilíbrio. Então, a soma das quantidades de matéria em mol das substâncias presentes na mistura vai ser 0,75 mais 0,25, que dá 1, somado aqui com 0,5, resposta D de dado 1,25. Beleza? Fácil? Muito bom, então. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, uma questão envolvendo aqui agora deslocamento do equilíbrio em uma solução aquosa. Íons cromato de cor amarela estão em equilíbrio com o dicromato da cor laranja, tá bom? Então vamos embora lá. Ele está me informando o seguinte, pessoal, que aqui nós temos a cor amarela e aqui nós temos a cor laranja. Então, se aumenta produto, vai ficar mais laranja. Se aumenta reagente, fica mais amarelo. A cor alaranjada, então, vai se tornar mais intensa quando se eu quero, então, que se torne mais alaranjado, quando o equilíbrio, então, esteja deslocado para a direita. É esse o meu objetivo. Vamos analisar, então, agora item por item. Quando se adiciona OH-, turminha, quando a gente adiciona OH-, OH- reage com H+. O H+ está aqui, virando H2O. Com isso, a concentração de H+ vai diminuir. Afinal, o H+ está virando água. Se diminui reagente, desloca para onde? Ora, Júlio, se diminui reagente, desloca para a esquerda. Esquerda. Bom, falso, então, letra A. Letra B, diminuir pH. Diminuir pH significa que está ficando mais ácido. Está aumentando a concentração de H+. E quando a gente aumenta a concentração dos reagentes, desloca para a direita. Nossa resposta, então, é letra B de bola. Beleza?
Aumenta a pressão. Júlio, não tem ninguém no estado gasoso. Aquoso, aquoso, aquoso e líquido. Ninguém no estado gasoso, isso significa o quê? Que a pressão não vai influenciar nada, tá? Acrescentar mais água, água é solvente, não vai mudar nada. Letra E, acrescenta um catalisador. Catalisador aumenta as duas velocidades na mesma proporção, então não desloca equilíbrio. Resposta letra B de bola. Vamos para a próxima? Questão número 5, então. O gráfico a seguir refere-se ao sistema químico H2 mais I2 produzindo 2 de HI. Perceba que nesse momento aqui, ó, chamado de T1, a gente teve esse ponto aqui, olha, de vermelhinho lá em cima, onde aconteceu a perturbação no equilíbrio. Então, houve aqui, olha, adição, uma adição de H2 ao sistema. Com a adição do H2 ao sistema bruscamente, houve aqui, olha para cá, vê se você percebe, ó, a diminuição do I2, que é reagente, ele vai ser consumido, e, consequentemente, ó, aqui, ó, houve o aumento da concentração do meu produto, que é o meu HI. Opa, deixa eu botar uma setinha aqui. Ok. Do HI, pessoal, tá bom? Vamos ver o que, que a questão fala sobre isso daí, tá? Analise o gráfico e assinale a opção correta. Nós temos aí a adição de I2. Adição de I2? Falso, né? Letra B, a adição de H2. Ok. Em T2? Não. A adição foi em T1. Falso. Letra C, a adição de H2 em T2? Também não. Falso. Letra D, a adição de H2 em T1 aumentou a concentração do HI. Olha aí nossa resposta, ó. D de dado. Muito bom. E a adição de HI, não houve adição de HI. Júlio, como é que você sabe que houve a adição de H2 por conta dessa alteração brusca? Tá? Por causa dessa alteração brusca. Beleza, turma? Vamos lá então para a próxima. Vamos lá, mais uma aí de deslocamento do equilíbrio. Ele coloca que a 300 graus Celsius tem 5 mols de ferro, 10 mols de lã, ao se atingir equilíbrio a presença de 6 mols de vapor d'água. Ele não precisa de nada disso, ele quer apenas o que é que você faz para aumentar a produção de hidrogênio. Mais uma vez, se ele quer aumentar a produção do hidrogênio, nós queremos que esteja deslocado para a direita, tá? Se ele quer que esteja deslocado para a direita, eu preciso ver o que é que eu preciso analisar. Vamos aqui dar um zoom, tá? E nós temos aqui a letra A falando aumentar a pressão. Pressão só influencia quando eu tenho um gás. Aqui eu tenho 4 mols de gás, aqui eu tenho 4 mols de gás, então a pressão não vai influenciar, porque a quantidade de gás do reagente de produto é a mesma. Ou seja, a letra A e letra B estão fora da brincadeira. Aumentar a temperatura do sistema. Nossa reação, pessoal, ela é uma reação endotérmica. E essas reações denominadas de endotérmica, elas são favorecidas pelo aumento da temperatura. Olha só, gabarito letra C. Letra D de dado, quando a gente fala sobre o ferro, como o ferro é sólido, não vai influenciar, e catalisador, pelo mesmo motivo da questão anterior, não vai ter nenhuma influência. Gabarito da sexta questão, letra C. Sétima questão. As opções a seguir se referem a equilíbrios químicos que foram estabelecidos dentro de cilindros providos de ímbolo e tal. Se o volume interno for reduzido à metade, a temperatura constante, onde é que vai alterar? Bom, peraí, vamos olhar aqui com calma. Então, o volume interno de cada cilindro foi reduzido à metade. Se o volume diminuiu, nós entenderemos então que vai deslocar para o lado que tem menor número de mols de gás, de substância gasosa, tá? Então vamos embora olhar isso aí. Na letra A,
eu tenho todos no estado gasoso, eu tenho aqui então no reagente 2 mols de gás, aqui 2 mols de gás. O que é que significa isso? Mols de gás de reagente e produto não vai ter nenhuma influência. Ah, deixa eu voltar aqui, ele quer onde é que o equilíbrio vai ser alterado. É isso mesmo? Reduzido não fala nada? Ok. Então, o que que eu espero aqui? Aqui a gente tem, pessoal, no produto 1 mol de gás e no reagente zero. Então, possivelmente, a letra B é a nossa resposta correta, porque o número de mols de gás de reagentes e produtos é diferente. Então, na letra C, nós temos 1 mol de gás aqui, 1 mol de gás aqui, falso. 2 mols de gás aqui, nós temos 3 mols de gás. Opa, desculpa, fui ansioso. 3 mols de gás aqui, 3 mols de gás aqui, não influencia, falso. 3 mols de gás aqui, 3 mols de gás aqui, influencia. Gabarito, letra B de bola. Tranquilo até aqui então, pessoal? A gente tem aí uma questão discursiva agora para fazer. Vamos lá? Questão discursiva muito legalzinha. Então, do repolho roxo pode-se extrair por fervura com água uma substância que é responsável pela coloração. Essa substância é um ânion, é um ácido fraco e tal e tal e tal. Então, se essa substância tiver mais reagente, ela é amarela. Se ela tiver mais produto, ela é roxa. Utilizando esse equilíbrio, explique por que a adição de vinagre ou limão, substâncias ácidas, dicona essa aí, faz com que ele mude de cor. O que vai acontecer, pessoal? Ora, se você está adicionando uma substância ácida, o que ela vai fazer? Júlio, ao adicionar uma substância ácida, a gente vai ter aqui o aumento da concentração de íons H+. Qual é a consequência do aumento da concentração de íons H+? Deslocamento para a direita ou esquerda, pessoal? Júlio, se aumentou H+, que é um produto, vai deslocar para a esquerda, que é para o lado do reagente. Então, vai deslocar para a esquerda, o lado do reagente. E se está deslocando para o lado do reagente, que é o lado da esquerda, vai ficar que cor? Vai ficar amarelo. É isso daí que você poderia explicar. Diminuindo a quantidade do roxo, tá? Se vai aumentar isso, desloca para a esquerda, então vai haver o do produto, consumo do produto, esse daqui também é um caminho. Consumir o produto significa diminuir aquele que é roxo, e aumentar o que é amarelo. Esses caminhos aí satisfazem a resolução da questão. Tudo bem, pessoal? Me conta aí então, o que é que você achou? Comenta aí embaixo, você achou uma questão fácil, médio, difícil dessa prova. Bom, se ainda tiver alguma dúvida, pessoal, e você estiver ansioso, pode colocar aí que eu respondo para vocês. Se não, terça-feira a gente se encontra, tá joia? Beijo grande, brigadão, tchau, tchau.